Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me dão esta imensa honra e o gosto também de reunirmos nesta série Registro sobre Registros. Hoje com a exposição de número 217, portanto algo que se estende ao largo já de mais de 5 anos, para tratarmos da continuidade, que é o capítulo que estamos seguindo aqui há já algum tempo, dos títulos inscritíveis. Quero inicialmente cumprimentar a Noreg do Paraná e agradecer a sua presidência, a sua junta diretiva, o patrocínio que concedem a esses nossos encontros, permitindo que as aulas se procedam nesta prestigiosa página da Noreg Paranaense. Agradeço também a todos os integrantes, órgãos, presidentes, juntas diretivas das entidades que compõem a Noreg do Paraná. Bom, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu queria mencionar aqui um fato que me deixa muito alegre. Como sabem, já tenho noticiado algumas vezes, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro realizará, ou intenciona fazê-lo, a partir de março do ano que vem, um curso de pós-graduação em Direito Notarial e em Registro Imobiliário. E com um molde que vem sendo adotado na pós-graduação nos últimos anos, seja um molde de aulas proferidas por diferentes professores. É um dos modelos possíveis para a pós-graduação. De par com esse, é preciso que se diga, haverá também um outro curso de Direito Imobiliário formal, com outro conteúdo programático, ou pelo menos com uma diferente perspectiva, nas Faculdades Integradas de Guarulhos, curso esse que terá um só professor, em princípio. Ambos esses cursos contam com a minha coordenação, que é motivo de muita honra para mim. Mas o que eu queria mencionar é que no curso que nós vamos fazer lá no Ítalo Brasileiro, se Deus permitir, além de eu ter conseguido, obtido da generosidade dos organizadores, a concessão de um desconto financeiro para aqueles que forem fazer o curso, no suposto de que sejam indicados por alguma das entidades que eu próprio convidarei a tanto, eu obtive algo que me deixou muito satisfeito. Uma das ideias que eu tenho a esta altura da vida é tentar mesclar um tanto o novo e o velho e o novo. De maneira que, por exemplo, lá para Guarulhos, estou contando com o apoio da Cátia Jone e da Amanda Gil, minhas assistentes lá em Guarulhos, e pensei em fazer alguma coisa desse gênero também no Centro Ítalo-Brasileiro. E lá no Ítalo-Brasileiro contei, ademais, com um apoio importantíssimo do meu prezado amigo, Dr. Josué Modesto Passos, que, por outro lado, me furtou a oportunidade de fazer isso de maneira mais extensiva, como eu vou dizer. É que eu consegui indicar para o corpo docente 5 ou 6 nomes que habitualmente vêm acompanhando esses nossos cursos do Registro sobre Registros. E o doutor Josué já havia indicado 3 outros, de maneira que nós estamos atualmente com 8 ou 9 professores do nosso grupo. Os senhores poderão objetar que alguns ficaram de fora, é verdade. Às vezes essas escolhas têm de ser feitas com muita dificuldade, porque havia outros nomes muito bons para integrar, só que nós temos um limite para o corpo docente. A gente, nessa primeira leva, levaremos alguns. Em outras ocasiões, trataremos de convidar outros. Mas eu estou muito satisfeito com o fato de que pudemos recolher, isso é um resultado do trabalho de 4, 5 anos de aulas aqui,
conseguimos recolher frutos com a rede lançada, por assim dizer, há bastante tempo, como vemos. Isso me deixa realmente muito contente. Acho que todo o grupo, toda a nossa audiência deve ficar satisfeita com esses resultados. Não importa, nesse momento, quais os nomes escolhidos. Como eu disse, foi preciso fazer uma escolha, porque o número de vagas era limitado. Mas conseguimos, enfim, indicar, recolher gente boa, também preparada aqui no nosso grupo. Eu fico, portanto, quero dar essa notícia que me alegrou bastante. Bom, nós vamos tratar hoje de um tema, começar a tratar hoje de um tema que é muito interessante do ponto de vista teórico, e penso que poderia até mesmo, desde que devidamente empolgado por uma política pública, levar a resultados muito favoráveis, também no plano social, para resolver um dos problemas aflitivos do país, que é o problema da habitação. Nós vamos tratar do direito real de habitação. Agora, do ponto de vista prático, hoje, falta um tanto de realidade sociológica para o direito real de habitação. Então, de um lado, é interessante tratarmos academicamente disso, vamos ver aqui ao largo, acho que 2 ou 3 aulas, hoje vamos começar só. E de outra parte, seria algo interessante a considerar para o fim de subsidiar a resolução de um problema grave, que é o problema habitacional. Ela aqui não é só do Brasil, toda parte é um problema que ocorre. Então vamos lá. A Lei de Registros Públicos, a lei vigente de registros públicos, a Lei 6.015 de 1973, contempla, na parte final do item 7º, do inciso 1º do seu artigo 167, como sabe, o artigo 167 possui 2 incisos, um para a verbação, que é o segundo, outro para o registro em sentido estrito, que é o primeiro. Contempla como ato suscetível de registro em sentido estrito, do inciso 1º, o tema ou título da habitação, desde que não resulte do direito de família. Então aqui nós temos uma primeira divisão. A habitação pode ser direito real convencional, ou seja, na esfera puramente obrigacional, mas pode também derivar do direito de família. A habitação derivada do direito de família não se registra. A habitação resultante de um título obrigacional de natureza negocial, esta é registrável em sentido estrito. Portanto, trata-se aqui, é o que nós vamos cuidar, objeto da Lei de Registros Públicos, é o direito real de habitação não derivado do direito de família. Embora seja justo dizer que o direito de família, ao tratar do direito de habitação, tem aí um direito real. É direito real tanto quanto o direito de habitação derivado de um contrato. A diferença que há é que o direito de habitação, no âmbito do segmento do direito familiar, não demanda inscrição constitutiva. Ela não demanda inscrição nenhuma, muito menos com caráter constitutivo. Ao passo que o direito real de habitação, não derivado de relação familiar, é obrigatoriamente registrável para fins constitutivos. Depende dessa publicidade constitutiva. Não se constitui antes do registro. Ao lado dessa divisão, no espectro dos direitos reais, cabe ainda distinguir o sentido vulgar da habitação. Habitação, aqui menciono, os senhores sabem, desde a semana passada, nós começamos a publicar o texto correspondente à aula no dia seguinte à aula. Ou seja, a explanação é feita hoje e amanhã se publica esse texto no site da Noreg do Paraná. Então, a habitação pode ser o ato, ou o efeito, ou o lugar em que se vive, em que se reside, em que se domicilia. Ou seja, um conceito bastante amplo. Um lugar de morada. Essa é a expressão de Laudelino Freire. Então, pode ser o ato de viver em um lugar. Eu vivo nesse lugar, em ato, estou aqui vivendo aqui. Pode ser o efeito de residir aqui. Existe o efeito de natureza jurídica.
por exemplo, fática e jurídica. Aqui eu sou encontrado para fins de citação, para fins de remessa de carta de correio, para fins de competência no âmbito do processo, etc. E é o lugar em que vive. Eu também posso dizer que este lugar em que estou aqui, eu pessoalmente nas barrancas do Tietê, isto aqui é a minha habitação. O vocábulo português, a habitação, deriva diretamente do latim, como a imensa maioria das palavras do nosso idioma. Eu já tenho, em outras ocasiões, dito que o português nada mais é do que um latim mal falado. E tenho mencionado a circunstância de que no primeiro canto dos Lusíadas, de Luís de Camões, há esta passagem que a deusa Vênus chega a dizer que, tendo ouvido alguém falando português, encontrou que se tratasse do latim com pequenas variações, com poucas variações. É mais ou menos isso. É um latim decadente, por assim dizer. Então, a palavra habitação provém do latim de terceira declinação, habitatio, genitivo singular, habitationes, que, por sua vez, é interessante, deriva de um verbo latino, do verbo habito, habitare. Esse é o infinitivo habitare, ou hábito, o infinitivo habitare. Como sabem, o verbo latino costuma indicar-se inicialmente com a referência à primeira pessoa do singular do indicativo. Então não vão achar no dicionário o verbo habitare, vão encontrar o verbo habito, ou seja, na sua conjugação, a indicação expressiva da primeira pessoa do singular do indicativo desse verbo. Bom, e aí, então, agora nós vamos encontrar uma outra palavra que é muito conhecida do nosso, de certo modo, já se tornou uma palavra portuguesa. Habitat. Falamos nosso habitat. Notem que isso é bom indicar, salvo raríssimas hipóteses, o H no latim não é aspirado. Não é como o H inglês, por exemplo, ou alemão. Como o H se fala no francês, no espanhol e no português. Ele não é aspirado. Como eu disse, há ligeiríssimas exceções, poucas exceções. Uma delas, a palavra mic, que se fala como um pequeno, como se fosse um som rápido de K. Por exemplo, se diz vé mic, ou seja, ai de mim. Então, aí se tem uma pequena aspiração. Também numa palavra que é muito usada no ambiente de registro e das notas, a palavra níquel, N-I-H-I-L, níquel. Fala-se como se fosse um K pequeno, ou um QU, rapidamente falado. Se pronunciarem nio, ou se pronunciarem mi, não há grande problema. A gente muito preparada aqui pronuncia assim. Bom, muito bem. A palavra habitat nos veio de modo imediato do idioma francês, interessante isso, significando um meio geograficamente próprio para a existência de uma espécie animal ou vegetal. Então, quando nós pensamos numa espécie vegetal ou habital, nós queremos saber onde ela vive. Então, o habitat de tal animal ou de tal tipo de planta é a região africana, a região equatoriana, a região onde vive o leão da montanha, por exemplo, no alto, onde vive, por exemplo, o côndor, que se vê, por exemplo, nos Andes, nos altos picos dos Andes. Então, esse é o habitat, ou seja, um meio geograficamente adequado para a existência do animal ou do vegetal. Determinados animais, determinados vegetais. Isso que era um verbo, porque esse habitat, na verdade, é a terceira pessoa do indicativo singular do verbo hábil, ou verbo hábito. Hábito, não hábil. Hábil é ter. Verbo hábito.
E isso então vem substantivado, se torna substantivo. É um verbo que começa a ser utilizado como substantivo. E isso se deve a um fato curioso, historicamente confirmado, é que os tratados de botânica e de zoologia, que muitos se celebrizaram no século XVIII, ainda eram escritos em latim. Havia o latim, chamado latim científico, que prevaleceu quando o latim foi desaparecendo do uso, o latim clássico foi desaparecendo, o latim medieval foi desaparecendo do uso costumeiro dos povos. De maneira que com isso, a palavra foi sendo substantivada nesses tratados de botânica e zoologia, e pois o que era uma fórmula declinada, ou melhor dito, conjugada da terceira pessoa do singular do indicativo, passou a ser utilizada como um nominativo ou substantivo no latim. Mas se o termo pode estender-se assim inferiormente, ou seja, partindo da ideia da habitação humana, se esse termo pode estender-se para atender também a morada dos animais brutos e dos vegetais, não menos pode ter uma expansão, e teve realmente uma expansão ou extensão superior. Por exemplo, a obra clássica de Numa Denis, Fustel de Coulanges, que é a sua Cidade Antiga. Lá nós vamos encontrar a referência, que é sabida, é um fato, da crença pagã, tanto entre romanos quanto gregos, de o céu ser uma habitação reservada só a alguns grandes homens e aos benfeitores da humanidade. Não era todo mundo que sobrevivia no céu, não. Só aqueles grandes homens, grandes heróis, etc. Num outro livro, a trilogia famosa de São Clemente de Alexandria, a última parte dessa trilogia, a Estromata, fala-se em 3 habitações, ou moradas espirituais. São 3 moradas espirituais. Já se fala, portanto, em habitação. Temor de Deus, primeira habitação. A fé e a esperança, segunda habitação. E a caridade da sabedoria, terceira habitação. E, por falar em habitações ou moradas, a célebre obra de Santa Teresa de Ávila vem logo à mente, né? O castelo da vida interior, as moradas do castelo da vida interior de Santa Teresa de Ávila. Portanto, essa ideia de habitação tem extremos, um inferior, um superior, e intermédia, a referência à habitação humana. Esse tema da habitação humana é um dos agudos problemas políticos do nosso século XX, em vista do incremento populacional. A população cresceu bastante e é preciso atender ao tema da moradia. Mas isso não corresponde só à ideia de um aumento da taxa vegetativa habitacional, mas também a um movimento de incorporação urbana do campesinato. Nós tivemos realmente um fluxo urbano. O grande urbanista aqui da América Hispânica, que foi Patrício Handley, num de seus livros, Razón de Ser del Urbanismo, diz exatamente que houve uma atração pelas luzes da cidade, ou seja, o abandono do campo, a evasão da zona rural e a busca da cidade. Isso fez com que houvesse um grave problema, uma grave demanda habitacional na zona urbana e para a qual a cidade não estava preparada. Bom, pode dizer-se que haveria uma escassa contribuição do direito real de habitação, do que nós estamos tratando, para resolver esse problema de habitação. Mas, por escassa que fosse essa contribuição, o fato é que esse direito real pode ser sempre, foi sempre um subsídio ao enfrentamento da questão habitacional. E, possivelmente, se houvesse a possibilidade, se na política pública se pensasse em entusiasmar, empolgar esse direito de habitação, por exemplo, com políticas fiscais favoráveis, isto pudesse contribuir para uma tentativa de atenuação do problema habitacional. Bom, vejamos como isso se passava em Roma. O direito real da habitação, habitatio, com a designação do Instituto Romano, era contado entre as servidões pessoais limitadas. Era tido como uma servidão pessoal.
e era controversa no direito clássico uma questão se confundiam ou não, de um lado o habitácio e de outro o usus. Na semana passada nós encerramos o tema, clausuramos o tema do usus. Ou se ainda mais, se a habitácio não era só uma espécie do usufruto. Essa é uma referência interessante que Max Caser faz no seu Direito Privado Romano. Essas opiniões eram ambas conciliáveis, porque o Pietro Bonfanti, o grande autor romanista italiano, dizia que, no fundo, uso e habitação em substância, a expressão é dele, não são que modificazioni dell'usufrutto, ou seja, o uso e a habitação não passam de ser modificações do usufruto. Pode-se dizer que abrandamentos do usufruto. A habitação mais abrandada, o usufruto menos abrandado, o uso menos abrandado, mas sempre suavizando ou atenuando as regras do usufruto, recortando o instituto do usufruto, tomando como partes do usufruto. Seriam, por assim dizer, partes potenciais ou virtuais do usufruto. Justiniano tratou de solver essa disputa e conferiu à habitação, à habitácio, uma figura especial, com o caráter de servidão pessoal autônoma, ou seja, uma determinação legislativa para pôr cobro à discussão se a habitácio era ou não parte do usufruto ou parte do uso. Ele, então, editou uma norma dizendo que a habitácio é uma figura especial, com que ele, então, autonomizou, de algum modo, o tratamento legislativo e prático da habitação, embora academicamente a discussão não se pudesse solver simplesmente com uma norma de direito positivo. Ou seja, continuamos a pensar, na linha do que disse Bonfanti, que no fundo a habitação é isto mesmo, é um usufruto bastante abrandado, bastante limitado. Também se discutiu sobre a possibilidade de a casa destinada a habitácio, estudo do direito romano, pudesse dar-se em locação. E Erzsi Kunkel, que eu acabo de mencionar, admitiram que o direito à habitação não se limitava à pessoa do titular, entendendo-se que isso se expandia à sua família. Portanto, a habitação tanto favorecia o titular, o habitador, quanto a sua família. E note que, então, no direito romano, esse é um ponto importante, a família abrangia os servos, ou seja, as servas ou escravas, as antile, e os escravos, os servos, os servi. De maneira que esses autores observaram não ser seguro entender, entretanto, que se autorizasse a locação. Começava com essa referência. Ou seja, podia estender-se a família abrangia servos e servas, mas não se admitiria claramente a locação. Os dois autores que trataram aqui do tema de maneira muito aguda, e aqui se faz uma homenagem a esses dois autores, um deles, o grande professor Alexandre Correia pai, escreveu um livro com Gaetano Chacha. Quem gosta de direito romano deve tratar de ter esse livro, o Manual de Direito Romano, livro que está esgotado há muitos anos, mas que se encontra ainda nos sebos, não é? Esses dois autores ensinaram que, abro aspas aqui para citar, Justiniano, desnaturando o conceito originário de habitação, notem bem, desnaturando, admitiu se pudesse alugar a casa, objeto do direito. Afirmação, portanto, desses dois autorizados autores nacionais. Nesse mesmo sentido, disse Pietro Bonfanti que Justiniano, com efeito, reconheceu o direito de locar a casa dada em habitácio, embora não diversamente o direito de conceder-lhe o uso gratuito. Interessante, podia alugar, podia dar o imóvel em locação, mas não podia emprestar o imóvel. Essa mesma afirmação de Bonfanti foi feita aqui, antes mesmo da vigência do nosso Código Civil Brasileiro, de 16, pelo conselheiro Lafayette no Direito das Coisas. Bom, vamos ver como é que isto veio para o direito brasileiro, como é que o direito brasileiro passou a acolher a ideia de habitação. Foi a famosa lei 1237, de 1864, que recolheu
o Instituto da Habitação, dando-lhe o caráter de ônus real. Está previsto abertamente na lista do artigo 6º da Lei 1237. E isso é depois reproduzido pelo artigo 261 do decreto regulamentador da Lei 1237, que é o decreto 3.453 de 1865. Então, tanto na lei quanto no regulamento, se alistou a habitação como ônus real. Bom, como sabem, em 1889 houve um golpe militar que instalou no Brasil a República e logo em seguida editou-se um decreto. Aliás, houve uma série de decretos editados quase sempre como cópias da legislação anterior. O decreto 370 de 1890, que é de maio deste ano de 1990, ano seguinte à implantação da República, revogou de maneira expressa tanto a Lei 1237 quanto o Decreto 3.453, mas reafirmou que a habitação era um ônus real. Ou seja, embora tenha revogado o decreto, ela não precisava nem ter dito que estava revogado, é só ter tratado inteiramente da matéria, já sabia que a revogação era implícita. Mas, na verdade, o decreto tinha um caráter político, de afirmar o regime estabelecido por força de armas naquele momento. Trata-se aí de simples referências legislativas à admissibilidade da habitação. Simplesmente admite-se a habitação e ela tem caráter real. Porque, na verdade, não houve disciplina nenhuma. O conteúdo e a disciplina da habitácio, como fez ver muito bem Cláudio Bevilacqua, analisando esse assunto, só veio a surgir com o Código Civil de 16. Portanto, a habitação, desde meados do século XIX, embora prevista no direito brasileiro, na Lei 1237, e depois na República já com o decreto de maio de 1990, não tinha mais do que essa remissão. Ou seja, existe a habitação e ela é ônus real. Agora, qual o seu conteúdo? Isso nós vamos buscar no direito romano. Aplicava-se o direito romano. Ou seja, era com a ideia de que havia um costume da habitação. Esse costume era calcado no direito romano. Lembremos que as ordenações também recolheram uma grande parte do direito romano e por isso havia essa aplicação subsidiária frequente do direito romano no direito brasileiro. E foi assim que o conselheiro Lafayette elaborou um interessante sumário do Instituto da Habitação, dizendo que é um direito real de morar e residir em casa alheia. Com isso, assemelhando o Instituto ao uso e aproximando, de algum modo, do usufruto. Dos quais, dizia ele, caberia distinguir-se, constituindo-se e extinguindo-se pelos mesmos modos do usufruto, e, em geral, subordinado às mesmas leis, por mais que se distinguisse. Notem bem. Bom, o Código Brasileiro de Bevilacqua incluiu o Instituto da Habitação em 3 artigos, e isso na sequência de um tratamento legislativo concedido ao usufruto e ao uso. Ou seja, primeiro trata do usufruto, seguido trata do uso e depois da habitação. Quase na maneira descendente do que se parte de um instituto completo, usufruto, para uma parte potencial dele, uso, e para uma parte ainda potencial do próprio uso, que é a habitação. E a parte da parte é parte do todo. Então está resolvido o problema, tal como disse Bonfante. O Código dizia isto, o Código 16, artigo 746. Aspas. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Com essa previsão do Código 16, acompanhou-se a versão clássica da habitácio romana. Não havia grande novidade. Inibia-se a locação da casa, objeto de direito, estava escrito totalmente lá, já viram? O titular deste direito de habitação não a pode alugar. E por igual o seu empréstimo, como está dito na própria lei, nem emprestar. Ou seja, tinha que manter a posse sem alugar a casa nem emprestá-la. Vale dizer que não pode o titular da habitácio transferir a posse direta do imóvel, a título seja oneroso, a título seja gratuito, segundo o Código de 16, não é?
E não seria possível, também pelo mesmo motivo, ceder o próprio direito de habitação. A expressa indicação desse fim, desse escopo de moradia, ou seja, a observar pelo titular do direito de habitação e por sua família, essa parte final do artigo 746, importava no plano objetivo negar pudesse o habitador empregar a casa para estabelecimento de indústria ou comércio se nela não habitasse. Ou seja, ele não pode deixar de morar na casa, a não ser, essa é a posição do próprio Bevilacqua, que pudesse exercer a indústria ou comércio morando na casa. Aí é diferente. Então ele morava e podia exercer essa função. De maneira que, também com o apoio aqui de Carvalho Santos, nós podemos admitir as atividades locais de indústria e comércio, desde que o habitador more na casa. Código de 16 ainda, né? Do qual nós vamos ver na aula que vem, muita coisa deve entender subsistente no regime atual. No aspecto subjetivo, ou seja, das pessoas envolvidas nisso, a norma desse artigo 746 do Código Civil de Bevilacqua, referindo-se à ocupação do imóvel pelo titular do direito e por sua família, portanto, o habitador e sua família, exclui a possibilidade de poder o titular receber hóspedes gratuitos. Isso é a lição de Carvalho Santos. Desde que sejam considerados, por tal fato, co-participantes do uso da casa. Então, guardemos essa hipótese. Talvez se pudesse aqui, como de fato na prática se admite, atenuar um tanto, abrandar, suavizar um tanto o ensinamento. Mas se pensasse alguém que habitualmente ficasse ocupando a casa com esse intuito de moradia, embora gratuitamente, não poderia lá estar, porque daria a ideia do empréstimo da casa. E isso mesmo está dito, ou seja, não se impede a hospedagem ocasional. E Carvalho Santos ainda abre uma outra exceção que eu quero mencionar aqui, a possibilidade de, ao instituir-se o contrato de habitação, abrigar-se nele uma cláusula de maior extensão do direito do habitador. Eu vou ler aqui o que diz Carvalho Santos. Se assim tiver sido convencionado, ou seja, essa maior expansão, ou assim o exigirem as condições sociais do habitador. Esse é um problema interessante. Nós precisamos verificar quais são as condições sociais do habitador. Se ele pode morar realmente sozinho, se não. E rematou, pelo que será mais extenso se o titular deve receber hóspedes, seja, portanto, em virtude do ajuste institutivo, seja em razão das necessidades do titular do habitácio e de sua família. Por exemplo, ele pode necessitar de um cuidador, de alguém que esteja lá cuidando dele. Terá que morar lá. Também, agora já no aspecto objetivo, quanto aos cômodos da casa que possa ocupar-se, nós precisamos aferir as necessidades e a manifestação de vontade do proprietário do imóvel, as necessidades do habitador e de sua família e a manifestação de vontade do proprietário. O que deseja o proprietário? Porque imaginemos assim, uma casa que tenha um celeiro, um depósito dentro do próprio terreno. Não necessariamente estará ligado à ideia de morada, de moradia, de residência, de habitação. Portanto, em parte nós vamos verificar quais são os elementos indicativos no ajuste formado pelo proprietário do imóvel. E, de outra parte, vamos tratar de verificar também as necessidades do habitador, que deve morar lá. O Código Civil argentino, no mesmo sentido, o Código Civil argentino anterior, né, de Sárcio, depois de prever que o uso e o direito de habitação são regidos pelos títulos que os constituíram, acrescentou: o uso e a habitação se limitam às necessidades pessoais do usuário, ou do habitador e sua família, que é o caso, segundo sua condição social. Então, nós vamos ter que verificar quais são efetivamente as condições sociais do habitador e sua família para dizer qual uso que ele deve ter ou não ter. Imaginemos que, por exemplo, uma hipótese, em que ao lado da residência maior haja um anexo em que se encontra uma biblioteca e o habitador seja um professor necessitado
da biblioteca para o seu próprio trabalho, para a sua sobrevivência. Então, essa necessidade que pode ocorrer para distinguir quais cômodos podem ser atingidos pelo direito. O Código de 16, Código Nacional 16, disse que, a exemplo do antes já previsto quanto ao uso, no artigo 745, ao direito real de habitação se aplicasse as disposições concernentes ao usufruto. Mais uma indicação de que realmente se trata de uma parte potencial do usufruto com alguma pequena especialidade que se vai ali a juntar eventualmente na sua regência jurídica. Bom, nós vamos ver na próxima semana, se Deus permitir, que o assunto foi mais exatamente do que tratado, repetido pelo Código Civil de 2002. E nós vamos então, na próxima semana, nos deter um tanto para verificar as necessidades do habitador, ou seja, vamos tratar de contemplar a extensão da habitácio. Pois bem, vamos lá ver. É um tema que academicamente tem sua importância, mas que na prática, não sei se algum dos que frequentam aqui o nosso encontro virtual tem alguma vez alguma experiência de ter registrado, se tratando de registrador, ou se tratando de notário, ter feito uma escritura de habitação. Doutor Rogério Tobias, estimado amigo, grande cultor do registro das notas, da comarca do Jaú, meus cumprimentos. Estimada Flávia Ilka Terzian, que o Tribunal de Justiça perdeu o trabalho dela na biblioteca, uma grande funcionária, servidora interessadíssima pela prática do serviço, e que de algum modo costuma ser, eu considero a Flávia um sinal visível de que a providência supre a minha pouca vocação de ficar verificando questões burocráticas do tribunal. Eu não tenho muita vocação para isso. E ela que me comunica, olha, abriu tal coisa, surgiu tal fato novo, o senhor veja tal coisa. Ainda à distância se comporta como uma espécie de anjo da guarda, sinal visível da providência, cuidando aí da minha vida administrativa. Muito obrigado, Flávio. Professora Isabela Bicalho, grande professora de Miguelópolis, a jurista de Miguelópolis, que é um modelo realmente de gente dedicada ao serviço registral e uma grande estudiosa das questões jurídicas. Minhas saudações e recomendo-me, por favor, ao senhor Wilson, a dona Maria Helena, por favor. Meus cumprimentos também ao segundo cartório de registro de imóveis de Curitiba. Muito bom dia. Doutora Rodrigues Nina, meus cumprimentos estendidos ao Miguel. Miguel vem vindo aí. Mais alguns meses e nós teremos aí a doutora Rodrigues Nina acalentando o Miguel, menininho que vem vindo aí para o futuro do registro. Meu querido amigo doutor Valdecir Castiglione, a quem estimo muitíssimo, um grande registrador aqui em São Paulo, professora Cátia Jonas Dias, a quem já me referi hoje, doutor Hilário Lula, grande advogado do ramo do direito imobiliário aqui na cidade de São Paulo, estimado amigo. Doutora Mariana Martins. Aqui eu vou fazer agora uma inconfidência. O primeiro nome que eu vou aqui tomar liberdade de referir é o dela como uma das professoras, um dos professores convidados para integrar o corpo docente aí da pós-graduação do Centro Ítalo Brasileiro. Isso para a honra do centro, para a honra particularmente minha, que vou coordenar, e quero gente realmente preparada para isso e com dedicação comprovada em favor da instituição. A doutora Mariana é um nome que preenche exatamente essas expectativas. Eu agradeço, sou muito honrado pelo fato de ela fazer parte desse corpo docente. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, muito obrigado por sua presença. Doutor Ricardo Augusto Leão, minha saudação também, tempo que não nos vemos, não é? Prezada Laura Porto, estimada amiga. Priscila. A Priscila, cada vez que aparece aqui, me dá como se fosse uma espécie de não sei se eu já tiver essa história de comprar um livro, eu vou ler o livro na semana que vem. Depois esquece de ler o livro fica na estante, mas a gente passa por ele e parece que o livro está cobrando toda vez a leitura. Cada vez que eu vejo aqui o nome da Priscila, eu me lembro que eu estou em falta, há muitos anos, de visitar o cartório dela, que é aqui do lado
da barranca do Tietê, a extensão da barranca do Tietê, eu nunca fui visitá-la, mas ainda irei, Priscila, ainda irei, se Deus quiser. Doutora Thaís Camati, o desembargador corregedor ontem escreveu que recebeu os livros, e agradeceu, Thaís. Muito obrigado por ter entregue a ele. Nossa doutoranda Thaís Camati. Doutor José Antônio Ortega Ruiz, muito obrigado, agradeço a sua presença. Olha aí, a doutora Rodrigues Nina, fazendo uma curtição bicolor. Um por ela, em vermelho, e outro em azul pelo Miguel. Aliás, é uma coisa interessante que eu não deixo de considerar com senso realista, como as mães especialmente, mas os pais também, querem sempre saber, têm curiosidade de saber o sexo dos filhos. Seja durante a gestação, eu como tive 3 filhas, as 2 primeiras isso praticamente era impossível saber. Era impossível saber. Mas ficava atento, preocupadíssimo de saber, logo depois do nascimento, se era menino ou menina. Aliás, a última mesmo, a mais novinha, a Maria Isabel, não foi possível descobrir. Os exames feitos com imagem não permitiram. E ainda me lembro que eu assisti ao parto da minha mulher, e o médico, o obstetra, ao retirar foi o parto cesárea, disse assim, aqui está a cabeça de um meninão. Achou cabeça grande, relativamente grande, e depois, mas é uma meninona. Então, essa coisa de a gente querer realmente saber o sexo das crianças, né? É muito interessante. Meus parabéns mais uma vez, aí que o Miguel siga os passos dos pais, especialmente da mãe, que é uma dedicadíssima registradora. Doutora Mariana, a honra foi, na verdade, nossa lá e minha particularmente. Thaís, obrigado. Não, Priscila, eu estava mais uma vez reclamando de mim próprio de ainda não ter visitado o seu cartório. Estou em permanente débito de fazer uma visita aí. Mas eu quero ver, eu vou sair agora em fruição de férias, mas sem viajar. E aí, durante essas férias, eu escrevo qualquer dia desse para você, ver se você vai estar no cartório e vou tomar aí um copo d'água e um café. Café italiano. Essa moça conhece melhor a Itália que o Brasil. Bom, eu novamente agradeço a todos esta ocasião que tivemos de nos encontrar para mais esta aula, número 217 da série Registro sobre Registros. Quero também acrescentar, antes de encerrar a reunião de hoje, que a editora Lepanto já está em tratativas para a edição do 4º tomo do Registro sobre Registros. Eu me sinto um tanto entusiasmado em publicar o 4º tomo, em vista exatamente da realização dos 2 cursos de pós-graduação. Então, penso que é caso de fazer a edição desse tomo, embora o mercado livresco não esteja dos mais favoráveis, não é? Felizmente e infelizmente, é de tudo. O volume, o vulto de publicações faz com que nós tenhamos de escolher muitas vezes qual livro comprar. E mesmo a situação econômica, a dúvida quanto ao que vai ocorrer, essas políticas adotadas aí a respeito disse que para combater a pandemia, então as pessoas ficam um pouco de receio de gastos, né? Mas enfim, vamos tratar dessa publicação. Agradeço mais uma vez a Noreg do Paraná, assim eu faço da pessoa hoje aqui da doutora Mariana, que integra como presidente da Aripara a Noreg do Paraná, mas agradeço a presidência da Noreg do Paraná também pelo patrocínio, a oportunidade que me dá de usar essa página prestigiosa da entidade sediada em Curitiba. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.